Boa tarde a todos, boa tarde a quem está acompanhando a gente aqui no canal do YouTube. Nós vamos estar transmitindo nos dois canais, né, Maristela? Vozes de Minas. E no Caminhos à Busca do Autoconhecimento. Isso. E hoje nós vamos abordar alguns temas importantíssimos que a Maristela vai explicar para nós, mas eu quero apresentar o nosso entrevistado, o Rogério, ambientalista, um defensor da causa ambiental. Ele mora em Poços de Caldas atualmente e tem acompanhado também algumas questões locais, né, Rogério? Sim. Terras raras, que a gente vai falar um pouquinho também. Eu quero que ele explique um pouquinho para nós. E os temas envolvendo meio ambiente. Meio ambiente, como Sim. um todo. É um tema importantíssimo nos dias atuais, né? Então, o Rogério é Rogério Siqueira Chiaki. Ele é meu sobrinho e ele é formado em Química, né, Rogério? Isso. E é especializado em pegada ecológica, energias renováveis e problemas ambientais. E ele vai falar um pouco para a gente a respeito desses assuntos. Né, Rogério? Certíssimo, Estela. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado. Você quer abordar alguma coisa assim antes da... Você quer se apresentar? A gente te apresentou, agora fala você. Não, acho que seria interessante, né? Só para falar, eu sou formado em Química, né? Tenho 3 cursos na Unicamp, né? De Química, licenciatura e Tecnológico. Depois fiz mestrado em Fisicoquímica e sempre fiz disciplinas extracurriculares em todos os institutos, né? Todas as faculdades da Unicamp. Até na filosofia. Você é um grande estudioso. Eu fiz muita coisa na física, porque eu adoro física, né? Eu acho que eu gosto mais de física do que química. Você acha que a questão física, química, tudo isso envolve o meio ambiente também? Tem a ver, né? Tudo isso envolve o meio ambiente. Até uma coisa interessante, porque física, a palavra física significa ambiente, né? Significa natureza. Uhum. O significado da palavra significa natureza. E há pouco tempo atrás, né? Pouco tempo assim, pouco mais de 200 anos, não existia essa divisão entre física, química, biologia, não existia. Eram todos filósofos da natureza. Ou seja, todos eram amigos do conhecimento acerca da natureza. Eram filósofos da natureza. Nós temos assim um filósofo da natureza bem conhecido que todo mundo conhece, assim, Tem vários. vários, assim, Eu se diria... destacou. Não, acho que todas as pessoas, todos os cientistas que se destacaram são... Se você pegar os mais antigos, eles eram perfeitamente filósofos da natureza mesmo. Se você pegar o Da Vinci, por exemplo, né, o Da Vinci ele adorava estudar o ser humano, o corpo humano em si, e adorava estudar a natureza também, com aqueles projetos mirabolantes dele, né? Engenharia, obras de engenharia. O Da Vinci, por exemplo, ele era tão eclético nesse âmbito, né? Que até na parte de culinária, remédios, ele entendia. Então ele receitava gordura de urso para calvície. Ele era responsável por elaborar os jantares dos reinados. Definia até onde as pessoas iam sentar na mesa. E a gente só conhece o Da Vinci com os quadros, né? Sim. Que ele pintou, Sim. aqueles desenhos e engenharias que ele fez. Mas ele fez muito mais que isso. Ele, por exemplo, inventou a tampa da panela. Não existia tampa de panela. Ele inventou que a sobremesa doce tem que vir depois da comida salgada. Não sabia, novidade para mim. Você que é um sujeito mais eclético que esse, né? Que atua em várias áreas. E esse é um filósofo da natureza verdadeiro, né? E assim, fora ele tem todos os grandes cientistas foram filósofos da natureza. O Newton. Todo mundo conhece o Newton da física, pelos 3 principais teoremas que ele criou, leis, né, que são fantásticas, coisas assim de outro mundo, outro nível, né? Lei da gravitação universal, né, do eletromagnetismo, que é, nossa, outro nível das forças, né? Só que o Newton também era alquimista, um dos maiores alquimistas de todos os tempos. Né? Ele era alquimista? Alquimista, um dos maiores de todos os tempos. Pois ele transformava o metal em ouro. Aí tá uma coisa interessante, Stella. Esse negócio, essa é uma visão deturpada dos alquimistas. Sim. Os alquimistas não buscavam isso. Os alquimistas buscavam
uma vida melhor, né? Uma questão Buscavam de saúde. Eu vejo Os alquimistas alquimistas assim buscavam também, saúde. como qualidade Mental. de vida. Né? E mental, principalmente. Tem uma coisa que pouca gente sabe. Esse filme que saiu recentemente, é a Branca de Neve, né? Sim. A Branca de Neve é um filme alquimista. Ela retrata toda a filosofia alquimista. Porque o que é o alquimismo? É você evoluir a pessoa, a alma humana. Não necessariamente precisa falar em alma, né? Sim. O seu ser interior. Isso. Evoluir. Então você tem que passar por dificuldades na vida, você ir aprendendo, né? Se você não passar por dificuldades, você não aprende. E aí você passa por turbulências e aí você vai aprendendo e como se você renascesse uma nova pessoa. E é mais ou menos o que acontece com ela no filme, você pode ver. Sim. Né? Que ela passa pelas dificuldades, se perde na floresta, é achada, rejeição. E no final ela tem os 7 anões, cada um tem uns significados alquímicos, tem significados alquímicos. A cor do cabelo dela tem um significado alquímico, a cor dos lábios dela, o vermelho, tem significado alquímico, a pele branca. E é bom, isso é interessante. A pele branca tem significado. Então, assim, tem coisas que a gente não sabe, que é interessante pesquisar e aprender sobre isso. A vida humana é muito detalhista, né? E é essa parte que eu acho interessante da parte do meio ambiente, né, que é o nosso foco. Então, Rogério, e voltando aqui ao meio ambiente, muita gente ainda não compreende totalmente o que significa pegada ecológica. Que a Maristela fala muito e adora esse tema, né, Maristela? Eu gosto. Eu acho esse tema importantíssimo, sabe por quê? Porque é uma medida física e matemática, numérica, para a gente compreender o quanto a gente está influenciando o meio ambiente, degradando muitas vezes o meio ambiente, atacando o meio ambiente, porque não tem nada que você faça que não cause uma certa poluição. Porque assim, se a gente for atrás das normas técnicas, poluição é toda alteração no meio ambiente. Qualquer uma. Se eu mudar essa folha de lugar, eu causei uma alteração. Eu poluí. E o pior de tudo é que eu estou atrapalhando a fotossíntese dela. Eu estou tampando a luz. Ó. Então eu realmente estou atrapalhando o meio ambiente. Mas qualquer coisa, o fato de a gente existir, respirar, comer, já é uma poluição. E então, a gente tem nossas leis, de algum modo, interferem também nesse... As leis equivocadas, inclusive. Se as leis forem mal feitas... Nossa, no Congresso... Me fale da semana passada. Equivocada. Nossa. Pode destruir o nosso ecossistema, né? Em várias áreas, em várias frentes. Então, o ecossistema... De várias frentes diferentes, você consegue arruinar o meio ambiente com essa nova legislação que passou no Congresso semana passada. Mas depois a gente fala sobre ela. Mas a pegada ecológica, né, seria essa maneira mais matemática de a gente visualizar o nosso impacto sobre o meio ambiente. Que impacto ele vai ter de qualquer forma. Só que esse impacto ele vai ser absorvido pelo meio ambiente ou ele é tão grande que não conseguirá ser absorvido. Esse que é o problema. Porque a gente sabe, se você come uma banana e joga a casca na terra, 6 meses depois, 8 meses no máximo, ela já decompôs. Decompôs, os fungos já decompuseram ela, as minhocas comeram aquele restinho ali, e ela incorporou e virou outra planta. Então isso faz parte do ciclo do meio ambiente. Então o que a pegada ecológica faz? Ela faz os cálculos certinho de todo o seu impacto, não só na geração de lixo, por exemplo, mas no consumo, principalmente. Então ela faz o cálculo do impacto do consumo de água, do consumo de alimentos, do consumo de combustível, do consumo de energias, principalmente energia elétrica. Né? Então ela faz o cálculo de cada uma dessas coisas e dá um peso para cada uma dessas coisas. Em função do quê? Em função da capacidade do planeta reequilibrar esse sistema de novo. Porque é o caso da banana. Absorver todo esse... digamos que eu jogue a casca da banana nesse vaso. Se eu comer uma banana a cada 6 meses, ou se eu comer até 5 bananas a cada 6 meses, não tem problema nenhum. Vai dar os mosquitinhos aqui, mas não tem problema. Eu comi 5 bananas a cada 6 meses. A gente come muito mais. Sim. O que vai acontecer? Não vai dar tempo das cascas se apodrecerem e se incorporar na terra. Então vai começar a sobrar casca, vai virar um lixão isso aqui, aí essa sobra de cascas gera
mau cheiro, gera muitos animais, né, que a gente não gostaria de ter dentro de casa, né? Sim. E aí vem aquela bagunça. Então, assim, o problema está nesse equilíbrio. Na velocidade com que o planeta, ou aquele ambiente específico que você está analisando, é capaz de absorver aquela poluição que está gerando, aquele resíduo que está gerando, e na velocidade com que o ambiente como um todo é capaz de gerar a matéria-prima, a energia que eu estou consumindo. E se a gente fizer essa análise, né, de forma global, o planeta, a pegada ecológica, né, esse valor de pegada ecológica, ele tem um valor em área. Porque assim, olha o tamanho desse vaso, ele é pequenininho. Por isso que ele só comporta 5 cascas de banana a cada 6 meses. Mas se eu tivesse 10 vasos desse, eu já conseguiria jogar 50 cascas de banana. Então olha só que beleza. Então a pegada ecológica começa o que eu posso fazer, o que a Maristela pode fazer, e também De forma a manter o equilíbrio. E também um todo. De forma a manter o equilíbrio. O que se faz o cálculo? Faz o cálculo do seguinte. Nós temos o planeta Terra, uma área superficial. Você retira o oceano, que é 70%, sobra 30%. Desses 30% você tira os polos, os desertos, e acrescenta uma margenzinha em volta que são os mares, né? Que também a gente usa os mares, né? Para pescar, até jogar lixo, né? Muito, né? O que não seria problema se fosse pouco lixo. Esse que é o detalhe. A gente, excesso. É o excesso que é o problema, né? É o excesso que é o problema, entendeu? O desequilíbrio. Aí entra a palavra desequilíbrio. Que tá, o equilíbrio é o fundamental. No momento que você tem um excesso, você desequilibrou. Esse é o problema. Porque impacto a gente vai gerar de qualquer forma. Consumo, né? O mundo consumista, né? Porque eu não precisaria gerar tanto impacto assim. Eu poderia viver muito bem gerando menos impacto se eu pensasse no crescimento interno e não no crescimento externo das pessoas. Sim. Né? Se eu pensasse no crescimento da alma, né? Vamos chamar alma aqui, né? O ser interior aí, cada um. Mas hoje o que alivia um pouco, na minha visão, que hoje existem empresas e indivíduos, né, preocupados com essa pegada ecológica. Hoje existe muita empresa de reciclagem, está preocupada com essa pegada ecológica, esse meio ambiente, com esse desequilíbrio. Eu até entrevistei a Iula uma vez e ela tem um trabalho de sustentabilidade. Então, assim, é pouco, porque o desequilíbrio da degradação da terra é maior, né? Mas ainda, eu acho que o ser humano começou a ter essa consciência. A gente pode tentar fazer uma análise baseada no que já existe. Então vamos lá. A pegada ecológica. Como é que a gente calcula? Pega essa área toda do planeta Terra, exclui polos, tal, vê qual que é a área útil, digamos assim. Sim. Área útil, que eu possa usar. Sim. Divide pelo número de habitantes do planeta Terra, 8 bilhões e pouco. Sobra pouco. Sobra cerca de 17 mil metros quadrados por pessoa. É muito pouco. 17 mil metros quadrados, Stella. Não chega a 2 hectares de terra. Não é um alqueire. Não é um alqueire de terra. Estou dizendo que disponível para cada habitante do planeta Terra não existe não existe um. Nós não temos um. Esse é como se eu tivesse que tirar tudo dali e todo o meu resíduo fosse tratado ali também. Então eu tenho que tirar tudo ali, toda a matéria-prima que eu vou usar. Tudo. Não posso usar outros lugares. Né? Claro, grosso modo, né? Claro que não tem minério de ferro em todos os lugares, não tem. Mas assim, eu tenho um alqueire. Alqueire não, eu não tenho alqueire, eu tenho menos que alqueire, tenho 1,7 hectares, né? Que um alqueire é 2,4. Vamos falar em questão de alimentação. Aí um exemplo. Fazer a compostagem. Um exemplo interessante é a alimentação, né? Se você pegar 1 hectare de terra, olha para você ver que, como é que nós estamos desequilibrados, de forma muito desequilibrada. 1 hectare de terra é suficiente para você criar uma cabeça de gado. Só uma. Ou você escolhe ou a vaca ou o boi, porque não tem como ter os dois. A vaquinha para dar um leitinho. Aí você vai ter que combinar com alguém, porque alguém não vai poder tomar leite, porque alguém tem que ter o boi, que a vaca sozinha não dá certo. Pois é. Então olha como é complicada a história. E olha como a gente está desequilibrado, porque é claro que a gente não está seguindo esse equilíbrio. Senão a gente não teria toda essa disponibilidade de materiais e recursos que a gente tem hoje.
Então, esse cálculo da pegada ecológica é considerado assim. Considere que cada ser humano possui 1,7 hectares. É suficiente para produzir o que a gente tem hoje? Que a gente consome, e tratar os resíduos que a gente gera? Não. Sabe quanto que nós hoje consumimos? Só uma coisinha para ficar mais claro, né? O que a gente faz então? A gente considera assim, cada ser humano então tem 1,7, né, hectares de terra. Se todo mundo consumisse só isso aí, a gente estaria consumindo o planeta Terra inteiro. Tudo bem, porque estaria no equilíbrio, nem sobrando nem faltando. Tá tudo bem. Se a gente consumir mais do que isso, a gente está consumindo mais do que um planeta Terra. E se a gente estiver consumindo menos que o planeta Terra. Se você pegar uma tribo indígena que não fica aí comprando celular, trocando celular todo ano, né, comprando roupa a cada 2 meses, né, não fica aí andando de carro para cima e para baixo feito um maluco, né, não vai na padaria comprar pão de carro, né. Se pegar uma tribo indígena, a pegada ecológica deles é de menos da metade de um planeta Terra. Eles consomem e poluem a quantidade que meio planeta Terra já é suficiente. Aqui do Brasil, né, tomando aqui, e vive muito bem. Né? O crescimento interior deles, normal. Nós não. Tem a indústria aí no meio. Não, né? calma. No nosso caso. A indústria está gerando essa coisa toda aí, ué. Então, Nós, aqui no Brasil, estamos consumindo quase 3 planetas Terra. 3. Estados Unidos, quase 6 planetas Terra. Tá? Então, é um desequilíbrio completo. E é por isso que eu gosto tanto de discutir esse negócio de pegada ecológica, porque é uma coisa que as pessoas precisam saber. Isso é uma medida numérica, matemática, que me permite... O ser humano é inteligente para entender isso, né, Rogério? Mas é que fica abstrato demais. Você fala assim, a gente polui, a gente consome demais, mas consome quanto? A gente polui quanto? Agora eu estou te falando quanto. Tem eu tô te gente falando. que não acredita no derretimento das geleiras. Aí nós passamos uma segunda etapa, Né? um segundo tipo de pessoa aí que... Então, Porque o problema é a pessoa pensar que ela está fazendo o suficiente, achando que está fazendo o suficiente, e descobrir que não está fazendo o suficiente. Porque ela pode fazer reciclagem do lixo na casa dela, ela pode diminuir o consumo de carne, porque carne, como eu falei para você, um boi precisa de 1 hectare de terra, e pode ser confinado, que também precisa. Mas o boi é confinado, não importa, porque tem que plantar milho, plantar soja, plantar um monte de coisa, tem que alimentar de qualquer forma. É 1 hectare de terra. cadeia consumista. Então assim, a carne é uma das coisas que mais consome recurso na natureza. Mais gera metano, que também causa efeito estufa, né, além do gás carbônico. Então a carne é um malefício gigantesco, tão grande quanto, né, ou seja, o fato da gente consumir muita carne gera um impacto ambiental tão grande, às vezes até maior, tem que ter esse cálculo mais exato, do que consumir petróleo. Então, ninguém fala disso. Por quê? Porque não tem os dados numéricos para falar disso. Por isso que eu vou dizer. Porque não fala, porque a indústria Eles não deixam. não deixa. não é do interesse da indústria. Não é do interesse da indústria. Então, Não é, porque a indústria quer produzir mais e mais. pois é. Né? Mais do que necessário. Consumo excessivo. E é uma coisa que nós, seres humanos, precisamos, entre aspas, né? A gente acaba querendo isso, a gente acaba fomentando isso, porque quem não gosta de viver no conforto, ou com excesso de comida, as pessoas preferem estar esbanjando alimento, né, com utensílios domésticos, ferramentas e roupas e Que é um tudo. status, né? Entra aí já outra questão, que é a questão de aparência, Aparência. de status, Por isso que não tem como, as pessoas não fazem essa discussão, deveriam fazer, mas não fazem essa discussão. O meio ambiente não está dissociado da psique humana. Não está. O meio ambiente só está nesse colapso, porque agora a palavra colapso realmente está se encaixando. Eu até então chamava de crise climática. E ainda é crise, mas a gente está no limiar de chegar no colapso. existe até estudos que a nossa alimentação, de alguns anos para cá, até calcificou a nossa glândula pineal, que era, a glândula pineal liga o nosso espírito. Tem um estudo aí, né? A nossa intuição.
calcificou. Nós perdemos essa conexão espiritual, né? Por conta da alimentação. Essa é com a Estela. Isso é com a Estela. É a opinião, a transdutora do espírito Aí, do ó. corpo. Aí, ó, tá vendo? Aí Então, não é comigo mais. e aí, A especialista é ela. Exatamente, eu sei. Então nós perdemos muito essa conexão por conta muito da alimentação. Porque a indústria processado, carne, e vai. É que cria cristais na glândula pineal. E vão calcificando. Aí você falou calcificando. No robô. Esse ponto de vista é interessante, mas assim, do meu ponto de vista, né, a estrutura do ego e a influência dele, desse comportamento humano, e acaba, o ego ele precisa ser alimentado o tempo todo, e ele não aceita a derrota, e para ser alimentado ele acaba gerando uma vontade de poder, né, um desejo de poder. Então junta medo, o desejo de poder, essa estrutura do ego que só tende a crescer, se fortalecer cada vez mais, não aceita a derrota, isso aí. E o ser humano precisa ser visto também como um animal que busca o conforto, que busca, né, o bem-estar. Você junta tudo isso. E essa coisa da gente não querer ver, tá? Não querer ver a realidade como ela é, Sim. a gente acaba aceitando que a gente está fazendo o suficiente. Então a gente volta lá atrás. Ah, mas eu reciclo lixo. Ah, eu busco não ser consumista, né? Eu tento não ficar trocando celular sempre, tento usar o carro poucas vezes, né? Uso álcool em vez de usar gasolina. Estou pensando em comprar um carro elétrico. Aí a pessoa acha que está fazendo o suficiente. Só que a pegada ecológica, que é por isso que eu bato tanto nela, ela é muito boa nesse sentido, porque ela permite você saber exatamente se isso é suficiente. E eu digo para você, não. Quando você fizer o cálculo da pegada ecológica, vai lá no site Footprint Network. Entra lá no site Footprint Network. Tem a parte em português. Ele vai te perguntar tudo sobre sua vida. O que você come, quanto você come, quantas vezes carne por dia, de manhã, tarde, noite, não sei o que e tal. Anda de carro, que carro você tem, o tamanho da sua casa, tudo mais. E ele vai te dar o valor da pegada ecológica. Você vai cair da cadeira. Colapso. Porque você vai ver que a sua pegada ecológica é acima de 2 planetas Terra. Que você consome. Assim, se todo mundo do planeta Terra vivesse como você, seriam necessários 2 planetas Terra. Seriam necessários. Eu garanto pra você que vai dar mais. Vai dar 2,5, 3. É assustador. Assustador. Aí você fala assim, não, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma simulação. Eu vou colocar aqui que eu reciclo lixo 100%. A gente não recicla. Não. Mas eu vou colocar que eu reciclo lixo 100%, que eu tenho uma casa que é termicamente isolada, com iluminação natural, sabe? Nossa, que eu tenho células solares no teto, que eu só uso 20% da energia que vem da concessionária. 2 pares de tênis. Que eu uso o carro, que eu uso o carro só para viajar uma vez por mês no máximo. Eu ando de bicicleta o tempo todo. Coloca, põe lá. Você vai ver que vai dar mais de um planeta Terra. Vai dar 1,2, 1,3, 1,4. E esse colapso. Meu Deus. Por quê? Porque realmente é difícil. Nosso modo de vida é muito complexo. Mas não tem como a gente retroceder, né? Sim. Não retroceder não. A gente não precisa Eu falo retroceder retroceder tecnologicamente. Não precisa. no sentido de vivência mesmo, de A gente tem que modo de... mudar completamente a nossa forma de vida. Em vez da gente ficar tentando crescimento material, é aquilo que você sempre busca, Estela. O crescimento pessoal. Sim. A gente tem que ter o crescimento material mínimo. Ninguém precisa ficar viajando para a Europa todo ano, gente. E consumindo, fazendo churrasco todo final de semana. Pra que isso? É Sabe, um equilíbrio. sabe, faz material. churrasco, sei lá, a cada 6 meses. Viaja para a Europa a cada 5 anos. Pra que essa loucura toda para mostrar que pode? Comprar aquele carrão gigantesco. Nossa, você vê assim, às vezes tem uma pessoa dirigindo uma caminhonete gigantesca. Nunca usou a carroceria para nada, né? Comprou a caminhonete só para se sentir grande, poderosa, que é o ego. É o que tá falando pra você do ego. Então, assim, a crise climática, que já está quase transformando um colapso climático, por que eu não gosto de usar a palavra colapso? Porque uma vez que estiver colapsando, não tem como voltar atrás.
A gente não transpassou ainda essas Mas tá muito linhas, né? linear, Tá, né? nossa, a gente está em cima dela. Essa linha de não retorno, são várias linhas de não retorno, né? São cerca de 8 linhas de não retorno. Então tem a linha de não retorno para o aquecimento do oceano, tem a linha de não retorno para o desmatamento da Amazônia, tem a linha de não retorno para o degelo do Ártico ou da Antártida. Tem várias linhas de não retorno. A gente já está quase passando algumas delas. O aquecimento global mesmo, a gente já está quase passando. Né? Então, quando passar a linha de não retorno, aí sim, aí é colapso. Porque, por exemplo, Não adianta nada essas reuniões que fazem mundial. Estela, o que adianta é atitude. Falar, 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 até papagaio fala. Se não fizer, não adianta nada. É melhor não falar nada e fazer, do que ficar falando. Então você acha que... Só pra quê? Ó, que é o grande coisa. Eu não conheço sua amiga, provavelmente ela deve ter uma intenção muito boa, mas seria necessário que ela fizesse esse cálculo da pegada ecológica. Para saber se o que ela está fazendo é realmente suficiente ou precisa fazer mais. Porque, por isso que eu falo que a pegada ecológica é uma medida matemática que te diz se o que você está fazendo é suficiente. Stella, você sabe onde eu vivia, né? Eu atualmente moro com meus pais aqui. Mas eu morava numa chácara com 1 hectare. Tá? Então eu tinha menos do que. Eu tinha 1,5 hectare. Eu tinha menos do que o necessário, teoricamente. Na verdade, a gente precisa de outras áreas, né? Não só aquela onde a gente vive. Mas assim, eu morava numa chácara. Eu tirava a água dali sem agredir o riacho, sem usar excessivamente. Eu produzia energia solar, energia elétrica solar, energia térmica solar. Tinha combustíveis que eu produzia a partir da cana, né? Eu fazia etanol, fazia óleos de vegetais, usava lenha, fazia um monte de... Tinha vários combustíveis. E tinha uma moto elétrica que eu usava para ir na cidade fazer alguma coisa, porque a cidade ficava um pouquinho longe, né? Ficava 4 quilômetros de distância, não dá para você ficar indo a pé, né? Mas no mercado, que ficava quase 2 quilômetros de distância, eu sempre ia a pé. Comprar pão, ficava 2 quilômetros de distância. Eu ia comprar pão, eu ia a pé no mercado, eu dava. Eu não ia de moto, eu ia a pé mesmo. Cuida da saúde Entendeu? junto. E assim, Stella, para você ver a complexidade da coisa, eu comecei a fazer tudo isso. E aí, quando eu fiz o cálculo da pegada ecológica, deu 1,2. Nossa, eu estou fazendo tudo isso e ainda estou com 1,2. Ainda estou consumindo mais do que um planeta Terra. Como eu faço, então, para diminuir? Aí você tem que analisar a pegada ecológica. E dá para fazer isso lá no site Footprint Network. Eles te dão dicas. Eles dão dicas e tem um gráfico que você vê quais são os pontos de maior pegada. E você vê que é na alimentação. A alimentação humana é sabe, é um problema. Principalmente por causa da carne. Isso. Aprendi, passei na... Principalmente por causa da carne. É incrível. É incrível. Aí que eu Mas a fiz. energia também que você gasta para cozinhar, Não, sim. Energia para andar de carro, cozinhar, iluminação, chuveiro elétrico, tudo é. Mas a carne, Stella, é muito mais. É muito mais. A energia, ela vem de algum lugar. Então você precisa, por exemplo, de uma barragem para segurar a água lá no lugar longe, lá, armazena a água vem, gera energia, por exemplo. Ou então uma usina eólica, sei lá, qual o formato. Se você fizer o cálculo da área do planeta Terra necessária para isso, é grande, mas é muito menor do que a área necessária para produzir carne. Qualquer carne. Boi, porco, galinha, peixe, qualquer uma. Qualquer uma. Aí eu comecei a comer mais ovo. Aí eu comecei a comer mais ovo, diminuir a carne, comecei a trabalhar com soja, entendeu? Trabalhar com soja, né? E substituir os alimentos, grão de bico. Eu mesmo plantava. Mesmo plantava soja, mesmo plantava grão de bico. Eu tinha terra. 1 hectare de terra dá para você fazer muita coisa. Nossa, é muito terreno. Eu consegui diminuir minha pegada para 0,8. Mas não é fácil, Stella. Não é fácil. Não é. É muito difícil. Não dá nem para exigir isso das pessoas. De tão difícil que é. É, porque
porque nós estamos acostumados com esse comportamento. Sabe o pior? Nós não estamos, simplesmente estamos acostumados, mas não é. A gente foi induzido a isso. Isso. Nossa, eu pensei numa coisa seríssima Nós fomos agora. induzidos a isso. Tem a ver com essa indução. As crianças de hoje estão crescendo nesse mundo consumista pra caramba. Com esse colapso, vai ser o que nesse futuro próximo? Nem vamos falar do colapso ainda, Estela. Espera um pouquinho. Vamos falar disso que você acabou de falar agora, que é muito importante. Das crianças? É porque a gente está sendo induzido a isso. Uhum. E a gente acaba fazendo sem querer, sem ver, sem perceber. Por quê? Porque a gente é induzido, eles utilizam do conforto. Daquele desejo primitivo, humano, que é também animal. Né? Os bichinhos, eles precisam de carinho, conforto. Né? Então, uma visitinha. a Belinha. Deixa ela. Tadinha. Ela está ouvindo a entrevista. Tá entrevista. Deixa ela. Ela vai calcular a pegada ecológica dela. É. Se é carnívora, sua pegada ecológica é muito alta, não. Tadinha. Você sabe que ela adora tomate, abóbora, banana, maçã, caqui. Ó. Ah, Então ela já tá na pegada ecológica. melhor que a nossa. Mas a gente é induzido a isso. Por quê? Porque, no fundo, o mercado precisa de vender. Tanto que o mercado ele vai criando novas mercadorias, né, para poder vender mais e vender mais e vender mais. Chega uma hora que você não consegue mais criar mercadoria, você começa a transformar em mercadoria aquilo que não era mercadoria. Então, hoje a gente transforma tudo em mercadoria e vende tudo. Vende. Ontem a minha neta veio. Quero um morango gourmet, um negócio de morango. Que é isso? Morango gourmet, você compra a caixinha. É, o morango normal. Mas não é esse morango que está na internet aí, que é cristalizado igual a maçã do amor? Eu já vi ontem. Eu falei, nossa, cada Agora tá na onda. Tá na onda. Morango Então, cristalizado. o fato de você criar uma onda, né, criar uma moda, Uma moda. o fato de você criar moda é uma ferramenta do mercado para conseguir agregar valor a alguma coisa, vender mais caro, vender mais e mais caro. Você continua vendendo morango e ainda vende morango gourmet. E aí, então você vai começar a criar um monte de produto, um monte de coisa, e aí você cria esse fetiche, né? Que é a pessoa dar valor a coisas que não tinham valor antes, mas criam um super valor naquilo. A pessoa tem que ter aquilo de qualquer jeito, ela quer de todo jeito. Então, já tem com muitas informações, porque hoje a gente é bombardeado de informação na internet. Propositalmente. Mas mesmo a informação de consciência, nós temos essa também. Vem pra gente. Igual essa entrevista mesmo. Vai cair na rede. Mesmo com essas informações. Porque nós, seres humanos, não mudamos o nosso modo de viver. Por esses motivos. Pelo Porque é complexo, porque para você entender que você está sendo usado pelo sistema, que você está consumindo mais do que o necessário, que a sua vida está numa direção de crescimento material e que deveria ser invertido, crescimento pessoal, né? É uma mudança tão drástica, a necessária, e tudo isso vai contra o sistema. Porque essa mudança iria gerar uma diminuição drástica no consumo, mas violentíssima. E isso cai até, a gente vai entrar, não aqui agora, mas uma outra oportunidade, até em questão política dessa questão. Não tem como não entrar. Né? Capitalismo. A política é simplesmente o fato de você conversar ou não com alguém. Seu vizinho, você conversa ou não com seu vizinho? É uma questão política. É uma política. Política de vizinhança. Claro. Não tem como não entrar. Você tem que negociar. Você tem que negociar, você tem que ceder. Você tem que exigir, mas ceder. Sim. É isso que é questão política. Exato. Agora, quanto o outro lado não cede em nada e considera absoluto, aí o outro lado não está querendo fazer a política. Então, se não existe a política, é porque tem um dos lados que não está aceitando a negociação. Não está cedendo. Sim. Só está querendo, só está exigindo.
Isso vale para qualquer coisa, seja para uma relação de vizinho ou de humana de forma geral. modo geral. Mas, ó, só para você ver que a Estela tinha falado das crianças, né? Sim. As crianças antigamente, na nossa época, Estela, Ah, não vamos falar quanto tempo, né? larga a mão. Deixa quieto. Mas, Não vou falar das crianças. sei lá, né, Estela? Eu lembro quando eu queria fazer uma pipa. Eu não tinha celular. Que celular, Estela? Celular de tinha esse computador, Eu nem dia. telefone em Ô, casa. Estela, quem tinha telefone? Tô falando. Celular, Estela. Nem telefone em casa eu tinha. Eu não tinha computador. Eu fui ter computador, já tinha 30 anos. Você já não era criança mais, tá? Eu tô falando de Não. criança. Eu tô falando de criança, Estela. Criança, só. Eu, quando fui fazer minha primeira pipa, a única coisa que eu comprei, na verdade, na primeira eu não comprei nada, mas a única coisa que eu comprei foi papel de seda na papelaria. O resto eu tive que fazer tudo. Tive que ir lá no bambuzeiro, cortar o bambu, fatiar o bambu, afinar ele, até ficar fininho, bem levinho, resistente ainda, manter na casca. Tinha que saber isso, né? Manter a casca, que é a parte mais resistente do bambu, tirar a parte branca, que é a parte menos resistente, afinar ele até um certo ponto em que ele não fica nem muito maleável, né? Nem muito pesado. Sim. Então, e aí você tinha que fazer um bambu mais grosso, que era a parte central da pipa, que é mais comprida, um bambu mais fininho, que é a parte do esqueleto dela, assim, das costelas da pipa, né? E aí eu não sabia montar. Eu tive que achar um amigo meu mais velho, né? Que sabia ir na casa dele, fazer, me ensina a montar o formato, onde que eu amarro o que aqui. Aí eu peguei uma linha de costura da minha mãe, fui lá, fiz a pipa. Hoje não. Hoje a criançada não precisa ir. Compra. Nada disso. Vai lá, Compra. vai lá no Vai I99. no Google. Não, Estela. Vai no I99, você compra a pipa do jeito que você quer, do time que você quiser, do futebol. Você compra a rabiola. A gente tinha que fazer a rabiola, pegar saquinho, enrolar, cortar as tirinhas. Tinha que saber dar o nó da rabiola. Alguém tinha que ensinar você a dar o nó da rabiola. A distância entre as fitinhas da rabiola vai variando. Hoje a criança nem sabe disso, porque ela compra a pipa pronta. Ela não sabe tanto, nada. Quando ela compra a pipa pronta, ela chega e tenta e amarra de qualquer jeito, não sabe fazer o cabresto, amarra a rabiola de qualquer jeito, e não consegue soltar a pipa, porque como ela não participou do processo de montagem, ela não conversou com quem tem experiência, que não passou para ela as dicas principais, as básicas, ela não sabia que tinha que envergar a cabeça da pipa, para o vento sair um pouquinho para cada lado e estabilizar a pipa no centro. Ela não sabe disso. Eu não soltei pipa. Ela só faz o cabresto e tenta soltar a pipa e bate de cá, e a pipa bate de lá, e ela não consegue soltar a pipa. Ela fica frustrada, e ela vai fazer o quê? Ela vai jogar videogame, entendeu? E aí mata o ser humano. Aí acabou, aí mata o ser humano, porque olha agora, olha uma coisa importante agora, hein? Aí você mata o ser humano por quê? Você notou a complexidade de fazer uma pipa? Isso que eu falei só quase nada, eu falei 5% que é necessário para você realmente soltar uma pipa de forma boa, né? Ser um profissional da pipa. O videogame não é assim. O videogame, ele é construído com uma matemática por trás, que repete aqueles comandos, mas repete mesmo, matematicamente. Então você sabe, diante de uma pedrinha assim, você tem que dar um salto duplo, ou vir de uma distância maior, e vai ser sempre daquela forma. O mundo do videogame, ele é muito repetitivo, assim, ele é muito controlado. Então você aprendeu a fazer aquilo, vai ser sempre daquela mesma forma que você vai fazer. Isso não é real. A vida não é assim. Tem dia que tá calor, tem dia que tá ventando, tem dia que sei lá, cada coisa, sabe? Não, e o Não corpo, é constante. Né? Não tem a questão de... Não tem o movimento do corpo. O movimento do corpo, que é só que... Então, né, assim, construir e fazer uma pipa, você tem. ou seja, você acaba, as crianças de hoje, Cérebro. elas acabam não desenvolvendo o cérebro para a vida real, que não tem tudo programadinho para acontecer daquele jeito e não vai mudar, né? Porque depende até do humor das pessoas que estão presentes ali para o negócio dar certo ou não dar certo. Você tem que saber até isso. Tem que saber ler as pessoas para você ter para chegar num resultado bom. Mas no videogame não. O videogame é tudo prontinho, tudo fácil demais nesse sentido. Passar fases. E essa... E a vida não é assim, né? Não, tem a vida não é assim. sim. Você entendeu que desde criança a gente é induzido a crescer no mundo com facilidades que vai tornando a vida mais confortável, é claro,
porque o meu objetivo era soltar a pipa. Eu vou lá e compro a pipa pronta, compro a rabiola, compro a linha, compro a carretilha, compro tudo, chego, monto tudo ali em 10 minutos. E se eu souber fazer a envergadura da pipa e acertar o cabresto, eu solto a pipa. Eu solto a pipa. E ela vai voar. Só que isso aí foi uma experiência que te deu... Foi um experimento, né, que te deu pouca experiência, digamos assim. Você não aprendeu quase nada aí. No máximo, digamos que você aprendeu a envergar a pipa e fazer o cabresto. As crianças de hoje estão aprendendo com a telinha do celular, a telinha E no do celular? Mas computador. aprende a paciência. E no celular? Ainda é muito melhor que os videogames. Então, Mesmo com a... porque não tem paciência. Só que olha como a gente saiu de um mundo em que você tinha que fazer tudo. Então as pessoas cresceram sendo obrigadas a adquirir soberanidade, independência, soberania, né? Adquirir soberania e independência. Ela tinha que realmente aprender a fazer as coisas. Hoje não. Hoje ou você compra pronto, ou você vive num mundo em que as coisas são matematicamente descritas, ou seja, sempre se repetem daquela forma. Então é um conforto. Claro que é um conforto. Você tem menos frustrações. Muito menos frustrações. Só que lá na frente, você pode ter mais frustrações. Lá na frente, a coisa pode ser complicada. Que é o meio ambiente. O meio ambiente agora, a gente está no conforto. Faz churrasco todo final de semana, e vai buscar pão de carro, e viaja todo mês para tudo quanto é lugar. Quem quer, né? Mas né? E consumismo. E lá na frente? E lá na frente, quando a gente chegar realmente no colapso, transpassar essas linhas de não retorno? As nossas A floresta amazônica, gerações. por exemplo, a floresta amazônica, se ocorrer um desmatamento da floresta amazônica um pouquinho maior do que o que já existe hoje, ela pode não se autossustentar, porque quem permite a existência dela é ela mesma. Então a floresta amazônica gera substâncias, não estou falando de água, cada árvore, grande árvore na floresta amazônica, lança centenas de litros por dia para a atmosfera. Essa água vai na forma de vapor, é invisível, inclusive, vapor, sobe e vai embora. Só que o que a floresta amazônica, que as árvores fizeram? Não sei se é uma evolução, né? Mas acontece. Descobriu-se que ela lança, não partículas, que ela lança moléculas. A gente pode falar, é uma pequenininha, não chega a ser uma partícula, mas é uma molécula. Essas moléculas chegam lá no alto, ela começa a agregar a água, vapor de água, que forma então gotículas de água. Essas gotículas de água formam nuvens, que se adensarem, formam chuva. Então a chuva na floresta amazônica é causada pela própria floresta. Se você começar a tirar a floresta, chega uma hora que não se forma chuva. E a terra, o solo da floresta amazônica, é pobre, arenoso, pobre. Apesar que lá eles não matam muito, lá é mais o gado, eles matam. Sabe uma coisa interessante? Eu e a Estela, eu acho que mais que você, Estela, ela nasceu na roça. Nasceu na roça, né, Estela? Nasceu. A gente fala nasceu na roça, assim, não nasceu no hospital. Ela nasceu na roça. Num quarto, dentro de uma casa na roça, com a parteira, né? Foi com o médico. Foi com o médico, no seu caso? A Estela nasceu na roça. Eu não nasci na roça, mas eu cresci lá mais que ela. Que ela foi para colégio interno. Coitada. Nossa, você não foi? Um ano só no colégio interno. Então você teve sorte, só suas irmãs que sofreram. As irmãs dela passaram. As irmãs que foram. Não, é que elas que ficaram até o colegial. Eu não, eu só fiquei primeiro ano primário. Só primeiro ano. Mas assim, eu passei minha infância, maior parte lá. Não, no meio do mato lá, então é uma floresta gigantesca, tem hectares de floresta lá, é uma floresta linda, com árvores. É uma região mais preservada de tudo. Se você olhar pelo Google Earth, você olha assim o tamanho da floresta lá, e aí você distancia, você olha a região das várias cidades, não tem nenhuma floresta do mesmo tamanho. Nossa, é a maior floresta de toda a região, não sei se tem 30 alqueires de floresta, é uma floresta gigantesca, com todos os animais que você pode imaginar. Tem onça pintada, onça parda, tem tamanduá, sabe, porque tem regiões de restinga, sabe, tem áreas de mata fechada, tem áreas de restinga, tem áreas de pastagem. É da família. É um lugar maravilhoso, sabe, maravilhoso. Com jequitibás, com perobas, cedros gigantescos, assim, gigantescos. E lá, eu cresci no meio do mato também. Brincava de cabana no meio do mato, porque eu queria ser índio, né?
Eu queria ser índio, então eu fazia arco e flecha, fazia armadilha pra Você já caçar. visitou uma aldeia? Eu passei perto, conversei com indígenas, mas nunca visitei a aldeia. Eu queria ter visitado a aldeia. Mas assim, só pra falar, eu queria ser índio mesmo. Você sabe que tem diferença entre índio e indígena, né? Indígena é a pessoa, seria o indígena mesmo, né? O que a gente chamava de índio. Porque índio é só uma imagem. É uma imagem fictícia que nem existe. Tanto que a nossa imagem de índio é misturada com a norte-americana. A gente pega tudo, né? Pega o índio norte-americano, alguns índios brasileiros, junta tudo, indígena, né? Junta tudo e forma uma imagem, um estereótipo. Aquilo é um índio. Mas o indígena não. O indígena realmente tem várias etnias, cada um com a sua cultura, cada um com... Esse é o indígena. Queria ser o índio. Eu queria ser o índio, aquele de arco e flecha, que anda de cavalo aqui no Brasil. Mas dá tempo Não. você visitar uma aldeia. Eu já conversei com vários indígenas, né? Eu visitei muito, eu passei muito pelo Brasil, sabe? Eu acampava. Na minha adolescência, a cada férias a gente acampava num lugar. Ficava uma semana num rincão do Brasil. No meio do mato acampando. Então eu conheci várias regiões do Brasil e nessas regiões a gente acaba se deparando com as pessoas, moradores locais, né? Os ribeirinhos e alguns indígenas. Mas eu precisava ir numa tribo mesmo para conhecer. Mas ó, você entendeu a diferença entre conhecer a pegada ecológica e simplesmente e somente, né, tentar fazer a coisa ecologicamente correta? Sim. Eu garanto a você que a gente tenta fazer a coisa ecologicamente correta, mas enquanto você não fizer o cálculo da pegada ecológica, você não vai saber o quanto aquilo está sendo eficiente. E tem que ter a consciência também, né? Tem que ter a consciência e a gente tem que ter aquele negocinho. Não querer colocar o ego acima de tudo. Sim. Então, eu não sou melhor do que as outras pessoas, eu não tenho mais direito do que as outras pessoas. Nós somos uma sociedade. Ninguém tem mais direito que ninguém. Não. Então, se ficar definido que para 8 bilhões de habitantes não é possível fazer churrasco todo mês, então aceitemos isso e não façamos. Ponto. Agora tem muita gente, mas isso é a minha liberdade de fazer. Cara, sua liberdade já termina quando começa dos outros. Só que a dos outros, coletivo, a gente acha que essa atitude individual não está afetando o coletivo. Exato. Porque a gente não tem noção do tamanho dela, matematicamente o valor numérico dela. Porque essa pessoa que diz isso, ela fala, mas eu só faço churrasco uma vez por mês. As pessoas nem sabem que fazer churrasco uma vez por mês é um impacto ambiental gigantesco que vai fazer com que você consuma mais do que o planeta Terra. Sabe? Que para você reequilibrar isso, você tem que plantar, sei lá, plantar uma árvore. Então assim, eu vou fazer um churrasco, eu tenho que plantar uma árvore. Cada churrasco que eu fizer, eu tenho que plantar uma árvore. Mas tem isso, por exemplo, eu tenho um carro, eu viajo com ele. Fazenda, vai para Campinas, São Paulo, viajo. Eu sei que eu tenho que plantar 4 árvores por ano. Só eu tenho que plantar 4 árvores por ano. Por causa do uso do carro. Por isso que a fazenda está reflorestada. O Rogério está plantando árvore. Mas eu acabo plantando bem mais, viu? Só esse ano eu plantei mais de 50 araucárias, que é uma árvore gigantesca. Só esse ano. 2025. Nem tá no meio ainda, hein? Ela demora para crescer, né? Demora, e isso é ótimo. Porque ela fica bem grande, ela absorve bastante carbono, e ela faz parte do ecossistema nosso. É uma árvore natural do Brasil, da nossa região também. Apesar de ela ser mais comum no sul do país, regiões mais frias, aqui na nossa região, ela é bastante importante. Tem a ver com o lixo reciclado, né? E a poluição e essas ilhas de plástico no oceano, esse impacto ambiental, essa falta de consciência do ser humano nas praias, que polui tudo, vai lá usar a praia, deixa tudo cheio de plástico e isso afeta o mar, os peixes. E depois, tudo isso que vai para o mar forma essas ilhas lá, no Pacífico, no Índico. Não, tem vários lugares. No Mediterrâneo. São várias ilhas de plástico. No Atlântico. Em diversos lugares. A mais famosa é que está lá perto do Havaí, lá no Pacífico, lá no alto, perto do Havaí. É a maior de todas. É uma ilha que chega a ser do tamanho de um país europeu, assim, sabe?
país Isso aí. grande europeu. Você Também falou na que não Espanha, é possível, né? Reciclar e tirar isso Então, do oceano. na nossa conversa a gente vai e volta, porque a gente Sim. acaba voltando no comportamento humano, Sim. tá? E de resíduo e tudo mais. O plástico, ele acaba sendo um problema porque ele atende a um conforto humano. Olha pra você ver a facilidade. Você lembra antigamente, Stella, que a gente ia na feira com aquela sacolinha de palha trançada? Ah, E aquela sacolinha de palha trançada tinha 10, 15, 20 anos de uso. E de palha trançada, palha de milho trançada. E aqui em Poços tinha muito Né? vendedor de... Agora fica complicado. Você vai no supermercado, você não vai levar uma sacola de palha trançada no mercado? Você deveria. 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 E não pegar nenhuma sacolinha. Já seria um pequenino. Ou Né? levar mas tem uma. supermercado que vende sacola. Eu sei, mas não é de palha. Não é de palha. É de plástico. Mas papel e A plástico. palha não tem tanto impacto. Não, a palha é matéria orgânica pura. É palha de milho. É a casca do milho. Né? É ecológica essa sacola. Super ecológica. Ecológica. Ecológica em todos os sentidos. Porque o que seria uma coisa ecológica? Aquilo que é mais natural possível, né? Que você não tem coisas industrializadas. Quer dizer, né? Não tem processos industriais ali, né? Que é biodegradável e principalmente que seja reutilizada várias e várias vezes. E se tiver um adendo, que ela possa ser usada para mais de uma coisa. Então, por exemplo, você pode ter um copo, naquele copo você bebe café, leite, iogurte, outras coisas. Agora, não faz parte da sociedade humana normal, porque, por exemplo, hoje tem um copo mais compridinho para beber cerveja Weiss. Tem um copo bujudinho, mais ou menos assim, que é para beber cerveja Pils. Tem um copo mais gordinho, parece uma taça de vinho, que é para beber cerveja IPA. Né? Então, tá bom, eu sei que faz diferença no detalhe, mas assim, se todos os 8 bilhões de habitantes resolverem ter um copo para cada tipo de cerveja, Você não vai ter um copo, você vai ter meia dúzia de cada, né? O jogo, né? e não é só para você, para todo mundo que vai estar ali Então. junto. Consumo exacerbado. Olha como é complicado. Aí você fala, então você não tá querendo que eu faça isso? Cara, não é bem Então, alguém que assim. estudou que a cerveja IPA é melhor tomar no copo assim. Então Vamos fazer o seguinte, vamos tentar especializar em uma coisa só, em vez de especializar em tudo. Então vamos deixar para usar esses copos lá na cervejaria e não ter em casa. Vamos diminuir o consumo de alguma forma, nem que isso prejudique um pouco, ou não nos traga tanto conforto. Porque é tão confortável você não levar nada do supermercado, só o celular, né? E já voltar com tudo que você precisa. Tudo sacolado, tudo bonitinho, tudo limpinho. Tão mais fácil, você chega lá e já cai. É muito rápido. Você vai no supermercado, já pega o saco de arroz, já pega o saco de feijão, pega açúcar, pega as latinhas de molho de tomate, e taca tudo na sacolinha e vem para casa resolver o seu problema. Você vai ver seu lixo tá desse tamanho aqui de sacola, de embalagem, né? Todas as embalagens falam, mas se eu reciclar eu resolvo o problema. Aí nós caímos nessa parte aí. Porque, por exemplo, não resolve. Não resolve porque você não... Posso fazer um adendo? Eu fico impressionada de ver quanto lixo a gente produz. Reciclado. Reciclado principalmente. É muito Muito. lixo reciclado. Muito. Aqui em casa, que a gente está em quantos? Três? Aqui em casa. Nós estamos em 3, né? 3 porque 3. Eu, meu pai e minha mãe. Ah, tá. E a Maristela que vem ver. E a Maristela aqui. De vez em quando a porta por aqui. Passa uma temporada aí. A gente produz um sanito desse tamanho por semana de lixo reciclado. Né? O que? Dá quase 80 litros. Quando você recicla esses plásticos, primeiro que cada plástico é um plástico. Você acha que é tudo igual, não é? São trocentos plásticos diferentes. Você pega um saquinho de supermercado, é polietileno de alta densidade. Você pega um saquinho de coisa, é polietileno de baixa densidade, já não pode misturar. Aí outro é poliestireno, politereflato de etila, nossa senhora. Tem cor, tem trocentos. Você pode olhar aquele númerozinho que tá atrás dele lá, ó. Cada númerozinho é um tipo diferente. Você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não pode misturar. Não pode misturar nem cor. Garrafa PET. Do PET, politereflato de etila, né? Que ninguém sabia, né?
Todo mundo fala PET, é PET. Olha, tereftalato de etila. Isso aqui em português, né, que eu falei, né? Aí fica, inverte a sigla. Mas você não pode misturar a garrafa PET branca com a verde. Cada uma é uma, na hora de reciclar. E você não consegue transformar ela em garrafa de novo, esse é o problema. Não? Não, você vai ter que transformar em outra coisa, de menor exigência. Porque existem normas de resistência mecânica, de toxidez química, de resíduos biológicos, que você não pode sair por aí reciclando tudo. E aí transforma em quê? Você pode transformar em vassoura, tecido, cadeira, casinha de cachorro. Hoje está muito na moda você transformar PET em tecido, fazer camiseta, né, roupa mesmo, de PET. Né? Então é uma possibilidade. Só que, olha só, você pegou a PET, transformou em roupa, mas a roupa também vai ter que ser reciclada uma hora. Então você vai conseguir transformar a roupa em alguma coisa ainda. Só que você vai diminuindo a qualidade do polímero. Chega uma hora que você não consegue mais fazer nada com ele. Aí o que eles fazem? Aí cai no meio ambiente. Como é que você não vai fazer ele não cair no meio ambiente? Esse é um problema, porque o plástico foi feito para ser durável. Ele foi feito para ser uma substância química que não reagisse com nada, que não contaminasse nada, que suportasse água, álcool, detergente, óleo. Melhor, então, o vidro? Muito melhor. Muito melhor. O vidro é muitas vezes melhor. Dezenas de vezes melhor que o plástico. Por quê? Porque o vidro você consegue transformar em vidro de novo. Porque como ele passa por... Primeiro que a composição dele não sofre uma degradação. O plástico sofre. Então ele perde as propriedades físicas e químicas necessárias que ele possuía antes. Ele fica mais quebradiço, muda de cor, mas o vidro não. Você pega um vidro e transforma ele em vidro do jeitinho que ele era antes. Né? Sem contar que o processo de transformação do vidro, como é alta temperatura, você mata tudo quanto é micro-organismo, não tem perigo. Ele passa a não ter problemas biológicos, né? De contaminação. O vidro é fantástico. Então se a gente pudesse voltar no tempo, olha aí, voltar. A gente teria que voltar no tempo em muitas coisas. Está complicado, hein? E comprar um refrigerante, aquele refrigerante gostoso, e com a garrafinha reciclável de vidro. E não, retornável. E não consumir refrigerante todo dia, né? Domingo, né? Quando fosse consumir refrigerante, pode ser. Pode ser. Vai lá com a garrafinha. Vai lá, no final de semana, pode ser. Uma garrafinha de vidro, com tampinha de metal. Então. Um pedacinho de plástico lá pequeno. E é a melhor, vou falar. E é a mais gostosa? É a mais gostosa. Mas essa reciclagem é ideal, né? E aí, como que antigamente eles faziam? Era melhor antigamente, porque você ia no mercado, mesmo no supermercado, que hoje a gente quer economizar tempo, dinheiro e tudo mais, né? Acaba gastando mais. No final a gente acaba gastando mais. Dinheiro, mas tempo a gente economiza em alguns aspectos, né? Você vai no supermercado, você pega tudo rapidinho e já está em casa 5 minutos depois, com tudo que você precisa. Antigamente, como é que você fazia na venda lá? Nas vendas que existiam lá em Divisa Nova, Boteiros, né? Era uma venda gigantesca, o cara tinha tudo a granel. Ah, eu quero 1 quilo de açúcar, eu quero pegar um saquinho de papel. Pegava a cunha, pegava o açúcar, punha na balança, pesava 1 quilo de açúcar para você, enrolava e te entregava um saquinho de papel com 1 quilo de açúcar. Isso seria o ideal. Mas olha o tempo. Implantar aqui saquinho de papel nos supermercados. Acho que não deu certo essa lei. Mas tentaram um tempo atrás. Olha, eu vou falar para você. Isso aí é uma questão... A gente não pode pôr culpa na política. Não é culpa da política. Por exemplo, eu morei numa cidade em que isso era lei. Na cidade de Jundiaí, as sacolinhas de plástico eram só vendidas. Você podia sair do supermercado com uma sacolinha de plástico, você tinha que pagar. Em todos os supermercados. Isso vigorou lá por muitos anos. Resolve o problema? Não. Amenizou um pouquinho isso aí. Sim, mas já é um pontapé, sei lá, uma tentativa. Mostra o caminho. É um indicativo do caminho. O que aconteceu? Algumas empresas entraram na justiça e conseguiram derrubar a lei. Aconteceu aqui em Poços. Vigorou por muitos anos. Funcionou por muitos anos. Funcionou, sabe? Se mostrou viável. Mas
a necessidade das empresas de vender um produto a mais, né? Criar um produto, quer dizer, colocar no mercado um produto a mais, além daqueles que ela já vendia, né? Aumentar o portfólio da empresa, Aconteceu isso. fez retornar. Então, assim, se a gente voltasse no passado, seria muito melhor nesse sentido, Estela. Primeiro que, assim, as pessoas se tornaram mais independentes. A independência é fundamental. Você produzir uma parte do seu alimento em casa, mesmo quem mora em apartamento, pode produzir temperos. Um monte de tempero. Não é só salsinha e cebolinha, não. Pode produzir cebola, pode produzir alho, pode produzir coentro, pode produzir um monte. Hortelã, cidreira, um monte. Essa parte que é a parte mais interessante, né? A gente entender que as coisas não são simples. Que não depende de você fazer só isso, só aquilo, que você reciclar o lixo não vai ser suficiente. Então, assim, a gente precisa vamos terminar esse assunto do lixo, do plástico, só do plástico. Um detalhezinho dentro do resíduo lixo, plástico. Reciclar é possível? Mais ou menos, porque chega uma hora que você não recicla mais. O que você vai fazer com ele, então, depois que você já transformou o PET em tecido, camiseta, a camiseta foi para a vassoura, da vassoura vai para onde? Casinha de cachorro. E aí? E vai cair no mar? Vai no mar? Não pode. Não pode. Não pode. Você falou dos nanoplásticos, né? Porque as substâncias estão vindo para o corpo do ser humano, já estão encontrando cirurgia. Todo o corpo. Eu vi essa reportagem. Você já viu? Todo o seu corpo. Foi achado. Já foi achado em todo o corpo humano, inclusive no leite materno, tudo mais. E agora já estão descobrindo os malefícios dele. Porque até então, por ser um plástico pouco interativo com a natureza, né? Porque um plástico é uma substância que quimicamente é mais ou menos inerte. Só que com o acúmulo, esse excesso de plástico, né? A grande quantidade de nanoplástico começaram a se descobrir malefícios dele no corpo humano. Então já tem doenças cardíacas surgindo por causa desse microplástico no corpo humano. Já tem problemas de fertilidade. Então já existem alguns estudos mostrando que esses nanoplásticos no tecido humano, que estão sendo encontrados em todo o planeta Terra e no tecido humano, estão causando benefícios diretos à saúde. Não. Não tem nada a ver. Não estão vindo daí de plástico. O plástico, assim, você tem um plástico que você jogou fora ou fez qualquer coisa. O sol vai degradando ele de forma lenta. Só que não degrada ele nos seus componentes básicos. Vai quebrando ele em pedaços pequenos, de menores e menores e menores e menores. Chega uma hora que ele está pequenininho, mas aí ele ainda é um plástico. Só que ele é tão pequeno que ele passa, ele entra no seu organismo, entra na corrente sanguínea e começa, porque são os nanoplásticos. Imagina, você tem tamanho normal, metro, divide por 1000, você tem 1 milímetro, divide por 1000, você tem 1 micrômetro, divide por 1000, você tem 1 nanômetro. Você tem que dividir por 1000 trocentas vezes, aqui. Milésimo, milionésimo, bilionésimo. É muito pequenininho. Entendeu? Às vezes entra na alimentação. Você nem vê. Você não vai saber. Só que a grande quantidade dele vai começar a gerar consequências. Que é o que está acontecendo hoje. Tem o que fazer? Esperar. Ele terminar de degradar. Só que enquanto a gente está produzindo mais e mais, não adianta nada. E o plástico, você consegue resolver o plástico para ele não cair no mar? Você teria que queimar o plástico. É a última solução. Porque você já transformou ele. Então, olha o problema. Porque você gera outro problema. Essa fumaça vai gerar fumaça. Extremamente complexa. Extremamente complexa. Por exemplo, mas eu converso com as pessoas, mas eu conheço uma cidade lá num país X que consegue reciclar 100%. Eu falo, tá. Conta outra agora. Não existe reciclagem de 100% do plástico. Não existe. Porque chega uma hora que você vai ter que queimar ele. Se você quer desaparecer com ele, você vai ter que queimar. Não tem mais o que fazer. Ou enterra ou queima. Enterrar vai faltar lugar. Queimar vai gerar o quê? Poluição. Principalmente um componente. Eu não vou lembrar o nome desse componente agora, né? Aí, qualquer coisa a gente põe na edição, põe o nome desse componente. Que esse componente é o componente mais tóxico que existe na natureza. Não é o mais mortífero, é o mais tóxico, não é o mais venenoso. As pessoas confundem esses dois termos, venenoso com tóxico. Tá? Uma coisa tóxica é aquela que se acumula.
dependendo da concentração, ela pode se transformar num veneno. Inclusive, por exemplo, a vitamina A. A vitamina A, ela é tóxica, porque ela tem a capacidade de se acumular. Porque ela é solúvel em gordura e pouco solúvel em água. Então, se você ingerir muita vitamina A, ela é pouco excretada pelo sistema urinário e acaba se acumulando. Quando ela passar de um certo limiar, ela passa a ser tóxica, passa a ser prejudicial. Então, ela é tóxica, porque ela se acumula, entendeu a diferença? Qualquer coisa pode ser tóxica, não quer dizer que ela vai fazer mal. Tóxico é aquilo que se acumula, mas ele só fará mal se acumular acima de um certo ponto. Antes daquele ponto ele não é venenoso. Entendeu? Acima daquele ponto ele é venenoso, abaixo daquele ponto ele não é venenoso. Ele pode ser um remédio, pode ser um veneno. Mas o ato de acumular é tóxico. Né? Mas vamos lá. O plástico. Essa substância que se forma quando você queima o plástico, ela é a mais tóxica que existe. Ela se acumula muito facilmente e não sai facilmente do seu organismo. Ela se acumula nas gorduras do seu organismo e tem muita dificuldade de sair dali. E ela é cancerígena. Entendeu? Então, além de tóxica, ela é cancerígena. E ela se forma toda vez que você queima plástico. Então, aí vai para a atmosfera. Aí eles, mas tem uma usina com um filtro lá. Cara, esse filtro filtra 100%? Nossa, filtro... Mentira! Não existe nada que funcione 100%. Esse filtro não filtra 100%. Então, assim, não existe maneira de se reciclar tudo, 100% das coisas. Não existe. Tem uma tentativa, tem uma cidade, um vilarejo, não é uma cidade, um vilarejo no Japão, que eles estão lutando contra isso há mais de 10 anos. Na verdade, tem quase 20 anos. E eles foram otimizando os processos. E o que aconteceu lá? Talvez seja o único lugar onde é proibido queimar plástico. Eles tentaram. No começo, eles tentaram reciclar 100%, e chegou uma hora que você tinha que reciclar o plástico. Como você faz com o plástico? Não tem o que fazer, já transformamos, não sei o que, usou para aquilo, para aquilo outro, usei para vaso, depois usou para balanço de criança, mas chegou uma hora que não dá. Começaram a queimar. Aí, em usinas, certificados, com filtro, não estava dando certo. Então, assim, nós estamos diante de um problema que aparentemente não tem solução. E o fato de não ter solução é por causa desse desejo de conforto humano iminente, faz parte do ser humano esse conforto, e esse achar que a gente está fazendo o suficiente, sem fazer o cálculo exato, para saber se realmente aquilo é suficiente ou não. Você viu que ninguém fala disso? De pegada ecológica? Porque toca em 2 pontos doloridos para a sociedade humana. O primeiro ponto é que ninguém, por mais que essas empresas aí falem, mas eu sou ecologicamente correto, porque a gente trabalha com reciclagem, porque a gente trabalha com cada pneu vendido, a gente recolhe um pneu de volta, né? Cada garrafa vendida, a gente recolhe uma garrafa de volta, os frascos de perfume são com plástico reciclado. Gente, isso aí é um pedacinho muito pequeno, não vai resolver nada. O plástico barateou. Facilitou e barateou. E barateou, né, a indústria, né, a mão de obra. A mão de obra não, facilitou a venda. Sim. Você vende muito mais fácil. O vidro é mais caro. O vidro seria meio complicado. Um potinho de vidro e um de plástico é 1000 vezes mais barato. E a pessoa vai falar, mas o vidro tem uns desgastes, porque você vai ter que recolher, então tem o combustível do caminhão que vai vir recolher o vidro, tem a limpeza do vidro, que vai gastar detergente e água, então fica elas por elas. Não fica elas por elas. Não fica. Impacto no meio ambiente. Porque o plástico é um problema sem solução. O vidro só encarece. Se você diminuir o consumo, você já resolve todos esses problemas que você apontou, eles são resolvidos automaticamente. Se eu diminuir o consumo de refrigerante, eu vou precisar de tão poucos caminhões para levar e trazer essa garrafa de vidro, tão menos água e detergente para limpar tudo isso, desinfetante para limpar tudo isso, que esse impacto que você está falando aí é pequenininho. Agora, o impacto hoje, pelo alto consumo, seja de vidro ou seja de plástico, e como o impacto é feito em cima do plástico, não tem solução. Ele é gigantesco e não tem solução.
Esse é o problema. Na verdade, o vidro, a É uma indústria solução. vai diminuir o que? O lucro. Porque, Vai gastar mais. exatamente, o vidro é mais caro. Não compensa, né? Não compensa Financeiramente deles, não. exato, Financeiramente porque não. vão perder lucro. Então, essa é a questão. Aumenta o trabalho, aumenta o tempo necessário para você escoar a produção, Sim. aumenta os custos todos. Rogério, aqui tem uma questão sobre a mudança do clima, as mudanças climáticas que o planeta tem Está sofrendo. né? Sim. Essa questão é o que a gente está discutindo aqui também, né? Está tudo interligado, né? Isso. Essa produção de alimentos, né? Consumo de combustíveis fósseis, né? Produção de carne, energia, tudo de forma excessiva, acaba gerando muito gás carbônico. Se você fizer o cálculo da pegada ecológica, você vai ver que você não gera gás carbônico só quando você queima petróleo. Você gera gás carbônico nas outras várias atividades humanas também. E aí, se você olhar esse gás carbônico, por que ele é o principal? Porque ele é o comum em todas elas. O gás carbônico ele é um produto que ele ocorre, ele é gerado em todas essas atividades humanas. Não só na queima de combustíveis fósseis. E ele é um produto que, apesar de estar numa quantidade muito pequenininha na atmosfera, ele gera um efeito chamado efeito estufa, que é como se tivesse uma camada, um plástico, um vidro em cima, a luz solar entra, aquece o ambiente, quando esse calor tenta sair na forma de luz também, só que infravermelho, não mais na forma de luz visível, na forma de infravermelho, ele é refletido por essa camada de gás carbônico e volta. Então ele reaquece. Ao invés da Terra perder calor na forma de ondas de luz, ela reabsorve. Isso gera um sobreaquecimento. Então, assim, é normal que exista o aquecimento, né, o efeito estufa. Sim. O efeito estufa é um efeito natural do planeta Terra, que inclusive mantém a temperatura média global num ponto que torna o planeta Terra habitável. Se não existisse o efeito estufa, a maior parte do planeta seria uma bola de gelo. A maior parte do planeta não seria habitável. Sim. Provavelmente a gente nem existiria. Exato. O problema é o excesso. E quem gera o excesso? Ser humano. A gente cai de novo no excesso. De novo no excesso. De novo no desequilíbrio. De novo. Agora, você quer falar? Mas ó, só para comentar o que você está falando, esse equilíbrio que se formou do gás carbônico, né, ele demorou muitos milhões de anos para se estabilizar, né, porque ele depende de muitos fatores. E hoje, com essa atividade humana, você não tem só o gás carbônico sendo gerado em grande quantidade, que já aqueceu a superfície 1,5 graus acima do que era o recomendado. Né, recomendado entre aspas, né, do que era o normal, natural. A ciência não, eu quero natural. Assim, o normal do planeta Terra. Não que seja recomendado, pode ser que recomende-se meio grau acima do natural. Qual o problema disso? Não vai impactar. Não, porque o grande problema é o planeta Terra ele tem mecanismos de controle da sua própria condição natural. Então, quando você esquenta muito o planeta, evapora muita água do oceano. A evaporação da água do oceano gera tempestade, porque a água sobe, gera chuva, que gera redemoinho de vento e pode gerar furacão, né? Tempestades. Isso. Então, assim, se você altera muito o clima da Terra, você acaba gerando muitas tormentas, de forma geral. Então, você pode gerar muito furacão, você pode gerar muitas chuvas torrenciais em regiões de terra mesmo, tornado, né, que não necessariamente tem chuva, não tornado, que é vento, simplesmente, pode gerar. Você vai gerar mudanças do regime natural do planeta. Então, regiões onde você chovia muito pode parar de chover, regiões onde chovia pouco pode começar a chover muito. E é uma coisa a vegetação também, o que acaba alterando a vegetação. E uma coisa muito importante, você gera extremos muito maiores. Porque no momento em que o planeta está tentando se reequilibrar, então, por exemplo, um furacão. O furacão é uma tempestade. Qual é a função do furacão? Esfriar o oceano.
No momento em que ele esfria o oceano, ele normaliza. Só que se você sobreaquecer o oceano, você gera uma tempestade mais forte. Uma tempestade mais forte tem o poder de resfriar mais do que necessário. Você vai... Então, deveria existir um equilíbrio. Você desequilibrou para cima. Quando o planeta tentar se corrigir, pode ser que ele não volte para aquele patamar anterior, ele volte um pouquinho para baixo. Então você, ao invés de você ter turbulências dentro de uma normalidade, próximo de uma normalidade, nós acabamos gerando turbulências intensas de períodos muito secos, períodos de muita chuva, períodos muito secos, muita chuva, um desequilíbrio. Então assim, não é que agora então vai chover menos. Não, pode ser que em alguma época do ano chova muito. E aí chega na outra época, não chova nada. Então você gerou dois extremos. Você não gera um só extremo. Porque a Terra vai esquentar, então vai ficar muito quente. Mas pode ser que naquele mesmo lugar, no período oposto do clima, no inverno, lá seja muito frio. Então as duas coisas podem acontecer. E pode acontecer assim, fique muito frio por um período muito curto. Né? Então fica muito frio, mas um período curto. O que é ruim também. Né? Você provoca geadas. Para a agricultura é péssimo. Né? Então o grande problema é, nós estamos desequilibrando. O planeta Terra demorou milhões de anos para se equilibrar. Se você olhar o planeta Terra há milhões de anos atrás, antes dos dinossauros, a gente está falando de mais de 60 milhões de anos atrás, mais de 100 milhões de anos, 200 milhões de anos atrás, tá? Mais de 200 milhões de anos atrás, o planeta Terra não tinha essas coisas que a gente tem hoje, Estela. Não tinha? Não, naquela época era muito mais simples, digamos assim. Você tinha pinheiros, samambaias. Não tinha... Mais silvestre. Não, a gente olha para o mundo atual e fala assim, nossa, que mundo maravilhoso, ver as flores, os passarinhos, os beija-flores. Estela, isso não existia. Não existia. O mundo que a gente vê hoje não existia há 200 milhões de anos atrás, não existiam flores. Então não existiam abelhas, então não existiam beija-flores, então não existiam passarinhos coloridos. Não existiam passarinhos. Você entendeu que não existia passarinho? Não existia abelha, não existia passarinho, porque não existia flores. O planeta era outro, muito mais simples do que a gente imaginou. Só que essa evolução também gerou algas, animais, plantas mais resistentes a essas intempéries, plantas com capacidade de absorver carbono mesmo em temperaturas baixas ou em temperaturas muito altas. Porque até então você tinha criaturas, sejam algas, plantas, animais, adaptados a uma região mais restrita do clima. No momento que você começa a criar seres mais diversos, esses seres conseguem ajudar no equilíbrio da Terra. Então toda uma mudança geológica de continentes, que você tinha a Pangeia e se dividiu, até antes da Pangeia já estava medido, mas tinha a Pangeia, dividiu, você amenizou o clima na parte terrestre, então você permitiu vida em vários lugares do planeta Terra. Essa vida foi se diversificando, foi ficando até mais resistente, sobrevivendo a baixas temperaturas, a altas temperaturas. Isso ajudou na manutenção desse gás carbônico na atmosfera. Então isso estabilizou o clima. Se você olhar a variação térmica de 200 milhões de anos atrás, ou até antes, a variação térmica era horrorosa. Assim, o planeta Terra esquentava muito mais do que a gente esquentou. Hoje a gente está esquentando 1,5 graus. O planeta Terra já esquentou 7, 9, 10 graus assim no normal. Já esfriou também, mais de 10, quase 20 graus abaixo, 30. Então assim, já teve variações, só que essas variações foram se normalizando, foram ficando menos drásticas, até depois que os seres ficaram mais complexos, os continentes se dividiram, foi estabilizando, até ela começar a obedecer. Aí chegou um momento em que elas começaram a obedecer pura e simplesmente a efeitos astronômicos. Então se você olhar depois dos dinossauros, bem depois dos dinossauros, digamos assim, e antes da invenção da agricultura pelo ser humano, ou seja, a gente está falando de 12 mil anos atrás, você tem uma variação climática que depende simplesmente de fatores astronômicos. Então assim, você tem variações, porque assim, o planeta Terra, ele gira em torno do Sol, mas ele tem uma elipse, é um ovo.
Não é uma circunferência redondinha. Tem hora que ele fica mais longe, tem hora que fica mais perto. Só que isso... Não sai dessa rotação. Né? Não, ele sai de tudo isso aí. Ele sai de tudo isso aí. Só que ele é repetitivo. Mesmo assim, é um ciclo. Então, por exemplo, às vezes ele vai lá longe, passa pertinho, aí fica 5 mil anos fazendo isso. Aí ele vai mudando, mudando, e chega uma hora que começa a mudar. Aí tem a inclinação do planeta Terra também, que vai mudando. Né? Tem a distância em si não muda, mas essa forma, né? Então muda a inclinação, muda essa forma como ele gira em volta. Tem várias pequenas mudanças que mudam a insolação do planeta. Então, nesse período, né, antes de 12 mil anos, a gente seguia, a variação climática seguia essas pequenas variações, mas eram não tão grandes assim. E aí ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas há cerca de 12 mil anos atrás, nem mesmo essas pequenas variações geradas pela mudança da órbita terrestre estavam ocorrendo mais. O planeta Terra realmente se estabilizou. Então existe uma suposição, que claro que precisa de muito estudo, mas coincide com o momento em que o ser humano começou a trabalhar a agricultura. Então a estabilidade no clima terrestre coincide com o momento em que o ser humano começou a praticar a agricultura em grande escala. 12 mil anos? 12 mil anos. Que pode... Isso foi na Europa? Basicamente a Ásia e a Europa, né? Ásia e Europa. Mas é a Ásia. Ele foi se mexendo na estrutura. Não sabe. Não sabe. Não tem uma explicação. Só tem uma coincidência e pode não ter nada a ver, mas aparentemente. Mas pode. E provavelmente tem a ver. Porque a gente está falando de gás carbônico, a gente está falando de emissão e absorção de gás carbônico feito pelas plantas. Então, muito provavelmente tem a ver. Só que agora, olha só o problema. A gente ficou 10 mil anos, 12 mil anos, num equilíbrio muito bom, sabe? E até favorável à vida, em vários ambientes do planeta Terra e tudo mais. Só que chegou depois da era industrial, o que a gente fez? Desequilibrou tudo de novo. Né? E agora a gente está desequilibrando ao ponto de... Você tem ideia, a quantidade de gás carbônico que a gente já emitiu em 1850 até hoje, dá quanto? Né? 150, 170 anos? Em menos de 200 anos, em menos de 200 anos, já emitimos gás carbônico o suficiente para alterar o clima da Terra como nunca tinha sido alterado há 2 milhões de anos. Não estou falando de 12 mil anos, estou falando de 2 milhões de anos. O ser humano conseguiu, em menos de 200 anos, alterar o clima da Terra mais do que esses processos cíclicos naturais alteraram em 2 milhões de anos. Meu Deus. É grave a coisa. Não, Estela, grave é o ponto de não retorno. Esse é grave. Eu estou falando para você que se a gente desmatar a Amazônia um pouquinho mais, a gente vai ultrapassar o ponto de não retorno. As florestas não vão gerar essa chuva que é gerada pela própria floresta, porque não vai ter floresta para gerar chuva. Não tendo floresta para gerar chuva, as árvores vão começar a morrer. Morrendo as árvores, o solo lá é arenoso. Vai se perder a matéria orgânica e vai ficar ruim, vai ficar um solo fraco. Vai se transformar no quê? Numa área, não é um deserto, claro, numa savana. Uma savana tipo a savana africana. Então, uma boa parte da floresta amazônica pode se savanizar. E todo o regime de chuva que existe lá vai deixar de existir. E todo o regime de chuva que é gerado em todo o centro-oeste, sul do Brasil, que depende da Amazônia, vai deixar de existir também. Então, por exemplo, para os próximos 50 anos, pode ser que a gente perca por completo, 100%, o Pantanal. Tá? 100% do Pantanal deixe de existir. Nos próximos 50 anos. A coisa é tão drástica que as pessoas nem se pensam. Está esperando até 2080. Ah, mas 2080 até lá já surgiram novas tecnologias. Ah, meu Deus do céu, para de pensar dessa forma. Você tem ideia, as expectativas é que até 2080, devido a esse aquecimento global, a gente vai perder 50%, metade das terras agricultáveis para plantio, por exemplo, de café. Não vai, o café, se você pode plantar o café ali, que ele não vai crescer, ele exige, as exigências hídricas e térmicas dele não permitirão o plantio de café em metade das áreas que hoje ele é plantado.
Você imagina? Eu estou falando só do café, mas você pode usar isso para várias outras coisas. Mas imagina você Por perder. que o cacau tá nesse. Eu tô mudando, né? De café para cacau. O cacau tá acabando. Cacau tá coisas acabando? gostosas. Cacau não tá acabando, Não não. tá acabando. Não, ixi, cacau tá acabando. Cacau tá não. Crescimento. Cacau esteve acabando, mas já tem quase uns 40 anos, Gustavo. Mas eu acho que não. No Eu acho que Nordeste não. é grande. Eu tenho visto umas reportagens aí falando que o cacau tá Eu acho que escasso, não. viu, Rogério? Ah, não, você deve estar falando, assim, a produção de cacau não está sendo suficiente. Claro, a demanda está crescendo, a demanda cresce assim, a produção cresce assim, mas não está acabando. O cacau tá, todos os problemas que a gente teve com o cacau no passado foram resolvidos. Você tinha o problema da vassoura de bruxa lá, que é um fungo que dava no O cacaueiro, Nordeste é um que grande... destruiu as plantações de cacau. Na Bahia, que era uma produtora de cacau, exportadora de cacau, chegou a quase zero. Assim, quebrou todo mundo lá. Fazendas gigantescas quebraram, arruinaram completamente por causa da vassoura de bruxa. Só que eles foram desenvolvendo variedades resistentes à vassoura de bruxa, novas técnicas de cultivo, e hoje o cacau não tem mais esse problema da vassoura de bruxa. Ela existe, mas não gera impacto econômico. Só que aí tem um outro problema, a demanda, né? A população cresce, a exportação cresce, o consumo cresce de forma exorbitante, desenfreada, desequilibrada, desnecessária, e a produção não acompanha. O que o mercado adora esse tipo de coisa, porque aumenta o valor, né? Sim. O mercado não está preocupado com isso tanto. Ô, Rogério, você falando agora em solo, nós estamos enfrentando aqui em Poços de Caldas, na região, né, sul de Minas, o problema da questão das terras raras, que vai mexer no nosso solo, vai impactar. Alguns falam que a economia vai melhorar na região, aí os ambientalistas falam que Vai nosso mudar quase solo nada. vai arrebentar com a nossa região, o nosso solo vai ficar fértil, várias coisas. Eu não diria tanto. Tá? Não diria tanto. As terras raras são comuns em regiões como Poços de Caldas, que tem argilas de um terreno que foi região vulcânica, né? Argilas que se acumularam de atividade vulcânica. E as terras raras, elas são argilas, mas ela é uma argila especial, né? Nesse caso é uma argila, né? Pode ser que ela tenha encontrado em areia também. É uma argila especial que ela tem alguns metais que são raros realmente. São muito raros. E são metais que, inclusive, na tabela periódica, você lembra da escola? Sim. A tabela periódica é uma coisa mais ou menos comprida assim, né? É bonitinha, né? Você lembra aqueles metais que ficavam aqui no meio da tabela periódica, assim, num cantinho, tinha dois, que aí eles colocavam embaixo da tabela? Tinha duas célulazinhas ali que eles colocavam uma cor diferente, e embaixo da tabela tinha mais duas linhas com um monte de coisa. Acho que era duas que não pintavam, né? Que dava uma cor diferente. Então, as terras raras, elas são aqueles elementos, a maior parte daqueles elementos, são 17 elementos praticamente, são os principais aí, 17 elementos. Esses elementos têm propriedades físicas e químicas muito interessantes, que fazem com que eles tenham uma utilidade, uma aplicação tecnológica única. Então, são elementos químicos que são usados nas telas de LCD, de telas de computador, televisão moderna, né? Não tem como você fazer essa tela sem esses elementos, porque eles emitem cores quando são atingidos pelos elétrons lá. Lembra onde a gente usava terra rara? Ninguém sabe disso? Lembra aquele tecidozinho que você queimava em lampião antigamente? Você tinha um lampião a gás, esse chamava de camisinha, você vestia ele, punha fogo nela, ela queimava, formava uma cinza, depois você acendia o lampião e ela brilhava. O que faz ela brilhar é a presença de um elemento da terra rara. Porque ele tem essa capacidade de absorver energia e emitir na forma de uma luz específica. Então, essas propriedades fazem eles terem usos específicos e difíceis de serem substituídos. Então, você pode fazer esses superímãs, que é um ímã muito mais forte que um ímã normal. Superímã é formado por terra rara. Hoje você não consegue fazer um trem-bala sem superímã. Você não consegue fazer esses motorizinhos de drone e desses veículos pequenininhos sem terra rara.
moto elétrica, carro elétrico, não faz sem a terra rara, o ímã deles, esses super ímãs. A gente fala ímã de neodímio, né? Por causa do neodímio, que é um elemento químico da terra rara. E tem diversas aplicações para fazer lasers, né, para fazer equipamentos de telecomunicação. Né? Então as terras raras têm muitas utilidades na tecnologia avançada que você precisa muito delas. E ela é um elemento químico difícil de você... Difícil não muito, mas é mais difícil do que o normal, digamos assim, de você extrair eles, separar cada um deles, para poder depois aplicar. Aí entra um problema. É muito bom ter terra rara, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, vai aumentar a receita da cidade em mais de 1 bilhão. Né? Perfeito. Poderia ser muito melhor. Mas não vai ser por quê? Porque a gente tem aquele negócio de exportar o produto bruto e importar a tecnologia. Então o que vai acontecer? Vão furar, o impacto ambiental não é tão grande assim, porque é tirado lá do fundo, não precisa fazer igual a bauxita, né? Porque Poços de Caldas, para tirar uma bauxita, tem que desmontar uma montanha, né? Não é assim. Você faz um furo e tira lá do fundo, o impacto ambiental é bem menor, bem menor. Existe, mas é bem menor. O grande problema é você vai exportar essa argila contendo as terras raras por um preço alto, mas milhares de vezes menor do que o que eles vão vender para nós depois. Sim. Então a China vai comprar essa terra rara, na verdade comprar, porque a empresa é chinesa, né? Ela vai levar ela vai levar a terra rara para a China por um preço alto, sim, vai levar para lá, e vai devolver na forma de tecnologia aplicada 1000 vezes mais. Ela ganha 2 vezes. E nós ganhamos uma vez só. E na verdade nem ganhamos tanto assim, a gente acaba perdendo na hora de comprar. Qual é o certo? O certo é nós explorarmos, nós separarmos os elementos químicos, nós desenvolvermos a tecnologia a partir deles. Esse é o certo. Tem. Os profissionais têm, né? Tem profissional capacitado, tem. Só que tudo isso demanda investimento. Aí como é que você vai ter investimento de bilhões? Como é que você vai ter investimento de bilhões se eles estão lá em cima brigando por causa de 50 bilhões aqui, 40 bilhões ali? Você precisa de muitos bilhões para você resolver uma coisa dessa. Sabe? E não tem como, porque a gente não tem de onde tirar. Então a gente entra num ciclo vicioso, que a gente não tem de onde tirar o dinheiro para poder fazer esse investimento. Então a gente não faz o investimento, acaba não conseguindo dinheiro. E aí depende, então. Ou seja, a gente não tem o dinheiro porque a gente não tem o investimento, e a gente não consegue fazer o investimento porque a gente não tem o dinheiro. Sabe aquele pobre que quer empreender? Então depende do E não outro consegue nem fazer um financiamento? É triste. Entendeu? É triste, é difícil, bem difícil. Qual é a visão geral que eles têm? Tentar usar recursos de outras áreas. Então, por exemplo, por isso que essa briga pela exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. Porque, em tese, e seria bom se fosse realmente verdade, usar o dinheiro de lá para investir em energias alternativas no Nordeste. Seja eólica e solar. Né? E depois, com os rendimentos mais os rendimentos de lá, você começar a envolver outras indústrias. Né? Mas isso teria que ser verdade, né? Teria que ser realmente feito de verdade. Você falou em energias. Você, da outra vez que a gente conversou, você falou da energia eólica e da energia do sol, que você acha muito importante. Então, muito importante. Gostaria que você falasse um pouco. Eu sou adepto daquela ideia dos povos indígenas lá, alguns, né? Que o sol é o Deus. O sol é tudo na Terra. É o sol da vida. Ó, se uma abelha bate a asinha dela aqui para ir criar uma flor, foi por causa do sol. Não é por causa do sol que alimentou a planta, que gerou a flor, não. Tudo. A abelha, para ela bater a asinha dela e ir até a flor, ela teve que consumir a energia interna dela, que ela obteve a partir do mel. Mas o mel ela produziu a partir do néctar da flor. E o néctar da flor foi produzido a partir da fotossíntese do sol. Então, assim, se você tem qualquer movimento na superfície da Terra, quase, qualquer 99,9% dos movimentos na superfície da Terra, vento, chuva, gente se movendo, carro se movendo, tudo, é por causa do sol. O sol gera tudo isso. Então, por que não a gente voltar ao sol?
Ao invés de você chegar lá na frente e usar o petróleo e queimar o petróleo para obter energia, você pode usar o petróleo por uma coisa muito melhor. Você pode usar o petróleo para fazer remédio, para fazer tintas, para fazer até fertilizantes, né? A gente deveria usar em menor quantidade. Mas você pode usar o petróleo, que é matéria-prima fundamental para tudo isso. E deixar e usar coisas mais próximas do Sol. Porque o petróleo, ele foi produzido do Sol. O petróleo é um acúmulo do Sol. É Sol acumulado. Energia luminosa do solar acumulada debaixo da Terra. Porque ele um dia foi vida. Um dia o petróleo foi bactérias, algas, plantas, animais que morreram. Seus dejetos orgânicos se acumularam em algum lugar, foi soterrado e sob pressão e temperatura se transformou em petróleo. Tanto que alguns se transformam em carvão, alguns se transformam em gás natural, alguns se transformam em petróleo. Então por isso que a gente tem carvão, gás natural e petróleo. Depende das condições de pressão e temperatura. E são milhões de anos necessários, mas é energia solar. É energia solar. Por isso que e pior, é finito. Não é finito porque o petróleo não tem. Demora milhões de anos, a gente consome muito rápido. Então por isso que eu defendo a ideia de a gente tem que voltar ao Sol. Se o Sol é a origem de toda a energia do planeta Terra, quanto mais próximo, quanto mais diretamente a gente tirar a energia do Sol, melhor. Então assim, a gente pode tirar a energia elétrica do Sol e do vento, que o vento é formado a partir do Sol. Que aquece uma região, outra é mais fria, o ar sobe, então forma vento. Viu? O Sol também gera o vento. Então a gente pode tirar a energia do Sol através do vento e da energia solar, da luz solar. E se a gente fizesse isso na nossa casa, a gente diminuiria a demanda dessas usinas. Então, se cada pessoa tivesse na sua casa painéis solares e o painel de aquecimento solar, os dois painéis separados, você já diminuiria muito o consumo de energia externa. Até porque o maior consumo de energia interna numa casa, hoje, ou é aquecimento ou é resfriamento. Ou é pelo ato de aquecer ou esfriar. Esfriar não tem muito o que fazer, não precisa de energia elétrica. Mas o aquecer não. O aquecer você põe um painel solar, de aquecimento solar em cima do teto lá e aquece. Mas hoje ainda é muito caro, não é? Por isso é que a gente tem que voltar ao moleque que fazia a pipa com bambu e a faquinha lá. Você tem maneiras da pessoa fazer isso. Existe como. Eu produzi painéis solares na minha casa com fogo de PVC. Tá vendo? Uma utilidade prática para o PVC que vai dar uma vida longa para ele. O plástico, né? Os painéis solares que eu fiz na minha casa eu usei por mais de 15 anos. Eu tive que fazer algumas manutenções. Às vezes chovia pedra, furava um pouquinho, eu arrumava ele, mas usei por mais de 15 anos. Teve períodos de mês e meio que eu não liguei o chuveiro. Não usei energia elétrica no chuveiro por mais de um mês. Porque você tinha sol suficiente, ou numa parte do dia ou no dia todo, que aquecia a água ficava dentro de uma caixa de isopor de 300 litros, que é mais que suficiente. É, a caixa de isopor. É 170 litros, né? Duas caixas de isopor de 170 litros, com 150 dá 300 litros. A gente para tomar banho gasta 40 litros. Então é mais que suficiente, pô, 300 litros, várias pessoas tomam banho, né? E eu tinha os painéis solares, cada painel solar que eu fiz os painéis solares, me custaram, por isso que o cara se perguntou, R$25. Nossa! Cada painel solar me custou R$25. A caixa de isopor, na época eu paguei barato, eu não lembro quanto tá custando, não sei quanto está custando hoje. Não é tão caro. Eu sei que as duas caixas de isopor, toda a tubulação, que eu usei tubulação normal, não usei tubo branco, não usei tubulação normal. Com as placas solares, a tinta, que você tem que pintar ele de preto, né? A cola, que é uma cola epóxi especial lá. Tudo isso custou na época R$250. Todo o sistema, as caixas, caixa d'água, tubulação, painel solar, com 300 litros de água quente. Água que chegava, às vezes, a 53 graus. Me custou R$250. E por isso eu consegui chegar a menos de um planeta. Por isso eu cheguei a 0,8 planetas. A instalação hoje é caro.
Não, se você for comprar, só o painel solar, cada painel solar, você vai ter que colocar pelo menos uns 4. Cada painel solar vai te custar, sei lá, uns 600, 800 reais. Cada painel. Ou mais, né? Não sei. Na época, eu lembro que era acho que 400. Eu lembro que eu gastei 25 reais e o painel solar comprado custava 400. Ó, pra você comparar. O painel que eu fiz custava 25. Então, O painel comprado olha que custava 400. disparidade. Aí você fala assim, nossa, mas você teve essa ideia? Não. Essa ideia foi de um professor de uma universidade, não vou lembrar o nome dele, depois a gente coloca, que aposentou e começou a ter várias ideias e divulgar, criou até um canal e chama Painel Solar de Baixo Custo, né? PSBC. Dá até para fazer casa popular sustentável. Mas aí, tá, não dá para você fazer isso para os outros. Cada um tem que fazer, porque a manutenção tem que ser feita pela pessoa. A pessoa tem que saber como fazer a manutenção. É como eu chegar com a pipa pronta pro menino e dar para ele soltar. Ele vai começar a soltar a pipa. No momento que ela desbicar e bater no chão e fizer um rasguinho, ele não vai saber consertar aquilo. E não vai mais conseguir soltar a pipa. Aí ele vai ter que chamar um especialista, pipa, sei lá, vai ter que pagar absurdo. Então, a gente chega num ponto em que a pessoa tem que ter uma noção básica de tudo, uma experiência mínima em várias áreas. Sim. E tempo, não estou falando desse tempo aqui, estou falando tempo de verdade, disponível para fazer isso. Agora, você só vai ter esse tempo disponível quando você não tiver nessa roda gigante que a gente se encontra, em que a gente trabalha para viver. Por quê? Porque você acaba comprando tudo. Tudo hoje é financiarizado. Então a gente tem que trabalhar demais. Porque vocês não conseguem nem beber uma água sem gastar dinheiro. Eu fico brincando lá em São Paulo, se você soltar alguém lá com R$0 no bolso e proibir essa pessoa de pegar dinheiro emprestado com alguém ou adquirir dinheiro de alguma forma, ela morre de sede. Em São Paulo ela morre de sede, porque ela não consegue beber água nem no rio. Entendeu? Olha que absurdo. Você fala que você solta uma pessoa num determinado lugar do planeta Terra com água disponível, mas ela vai morrer de sede porque ela não tem dinheiro. Então hoje a gente ficou tão dependente do dinheiro que a gente não consegue fazer mais nada. E eles foram criando esse mundo em que você fica cada vez mais dependente e vai sobrando menos tempo para você desenvolver o intelecto interior, né? O que deveria ser realmente priorizado. Sim. E você só trabalha e tem menos tempo, e com menos tempo você não consegue se especializar, estudar, ficar independente, soberano. A palavra soberania está na moda. Mas é isso, é independência. A gente tem que ser sujeitos adaptáveis. Qual que é a principal característica do ser humano? Se adaptar. A gente está perdendo essa característica. E a gente se adapta. Se adapta, né? Você paga alguém que permite que você se adapte. Você compra alguma coisa que permite que você se adapte. Você não se adapta. E hoje a gente não se adaptou. A gente adaptou o mundo à nossa forma de ver. A gente não se adaptou ao mundo. A gente adaptou o mundo à nossa forma de ver. Sim. Você transformou o mundo naquilo que você Mas precisa. eu acho que a nossa Ou seja, você não se essência adaptou. de se adaptar. Você não se adaptou. Você foi transformando o mundo e não se adaptando ao mundo. Mas eu acho que o ser humano A gente ele tem, consegue. mas é isso que eu estou tentando te falar. O ser humano está perdendo a principal característica dele, que é a capacidade de adaptação. Nós estamos perdendo a capacidade de adaptação. Porque a gente está ficando dependente. Independente do consumo. A gente está ficando dependente de especialista para tudo. Hoje em dia, eu trabalhei em trocentas coisas. Tudo bem que eu sou formado em química, tenho trocentos cursos em eletrônica, eletricidade, física, partículas, quântica, o que você quiser, astrofísica, tenho trocentos cursos. Mas eu também trabalhei, saí da aula em faculdade por mais de 10 anos, aula em escola pública, particular, tudo que você imaginar. Saí de tudo isso. Eu trabalhei em trocentas coisas diferentes. Eu fui pedreiro, fui eletricista, azulejista, fiz cerca, fiz... Sem imaginar. Sem imaginar, eu já fiz a minha vida. Já construí casa para os outros. Um trabalho mesmo, vivendo daquilo. Sim, da renda. Não foi hobby, não. Porque, eu vivi um ano junto com o Sem Terra. Cara, você viu o que você quis. Foi opção. Não foi obrigação. Ou seja, se você quisesse, a qualquer momento sair dali, você saía.
Eu tô falando, é diferente. Você ter que... Você passou por isso também, que teve que fazer pão para vender, poder sobreviver. Sim. Você não fez pão porque você quis, você Não. fez pão porque você Pra precisava, para sobreviver. Isso. Né? É diferente. Uhum. É outra experiência. Então, eu tive que me adaptar. E Você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar. Sim. A gente está perdendo essa capacidade de se adaptar. Porque hoje a gente compra tudo pronto. Eu estou falando para você que eu trabalhei em outras coisas porque eu era chamado na casa das pessoas para trocar lâmpada. Eu fui várias vezes chamado para trocar lâmpada, Estela. E aí você pode falar, mas trocar uma lâmpada. Acontece que tem lâmpada e lâmpada. Tem lâmpada de drywall que as pessoas não conseguem nem tirar ela sem quebrar o drywall. Eu não consigo hoje trocar a lâmpada da minha casa, que é aquela LED quadradinha, tem que ligar os fiozinhos. Entendeu? E isso não é à toa. Isso foi criado assim. O sistema, eu falo pelo seu, o sistema, né, ele propositalmente está fazendo a coisa para ser assim, para tudo envolver dinheiro e a gente se tornar cada vez mais independente. Então o que a gente tem que fazer? Usar menos dinheiro, se tornar mais independente. Soberania, isso depende de conhecimento, habilidades, depende de vivências, no mundo real. Aprender. E parar com esse materialismo e evoluir infinitamente o interior, não o exterior. É isso. Essas são suas considerações finais?